Fala pessoal, mais um episódio do LumaCast. Hoje nós vamos falar sobre networking, vendas e hábitos para construir esses dois pilares anteriores da melhor forma possível. Estamos aqui comigo, Marino, host do podcast, Luísa Dornelles, host do podcast, minha linda namorada, e com um convidado muito especial, Lucas. Por favor, Lucas, me permita te apresentar. Lucas Goubert, corretor de imóveis há 14 anos e cofundador da Private Imóveis, imobiliária referência no mercado de alto padrão em Porto Alegre e expandindo a atuação para São Paulo há 3 anos. Criador do movimento Private, o lado invisível do sucesso, podcast que entrevista grandes empreendedores brasileiros como Caíto Maia, da Tiribins, Thales Gomes, da EasyTax, Singu e G4 Educação, Alfredo Soares, da VTEX e também de G4 Educação, Mário Magalhães, o WhatsApp. E agora, Lucas, por favor, se apresente. Show, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Prazer estar aqui. A nossa conexão foi uma coisa interessante, né? Para quem não sabe, a gente é vizinho de porta, de andar aí. E network é um assunto que a gente vai falar aqui, é um assunto que eu gosto bastante, né? E eu sou um cara que eu estudo bastante os assuntos que me interessam e que são importantes no nosso negócio. E eu li um livro, fiz um curso sobre isso que falava o seguinte: 100% dos teus clientes andam de elevador. Então, aborde as pessoas no elevador. E foi exatamente o que eu fiz aquele dia contigo, né? Total. E então a gente se conectou ali, acabamos se adicionando no Instagram, eu vi que tu tinha um podcast. E eu tenho um viés que eu sempre procuro agregar para os outros, né? Então, eu não gosto de pedir nada, eu gosto de ofertar, de oferecer, de agregar, né? Então, procuro me olhar como uma pessoa abundante. E eu brinco, né, que eu tenho uma jaqueta de utilidades. Desse lado eu vou ter sempre algum conteúdo, algum livro que eu li, algum curso que eu fiz. E desse lado eu vou ter as pessoas que eu conheço, né? Acabei construindo uma rede de network muito bacana, muito especial aí no Rio Grande do Sul, no Brasil. E então eu sempre vou olhar para a pessoa que está na minha frente e entender como é que eu posso agregar para ela. E aí acabei te conectando com um grande amigo meu, né? Um cara que vocês acabaram já marcando, né? Uhum. Vai vir aí um monstro, hein, galera? Mais um monstro. O Duca, um cara sensacional, que eu aprendo muito com ele. Eduardo Duca aí, para quem quiser seguir. Então, bom, falar um pouquinho de mim, assim. O meu pai meu pai fez mais de 30 prédios, foi um consultor relevante, e eu nasci nas obras, né? Hoje eu tenho 34 anos, mas quando pequeno visitava as obras com ele e tal. E meu pai sempre falava de negócio comigo, assim, foi uma coisa bem interessante. Para quem é pai, já eu recomendo. Né? Eu acho que o negócio foi entrando meio que por osmose, assim. Com certeza. Uhum. Né? E foi virando uma coisa meio que normal, né? Só que ele e minha mãe acabaram decidindo se separar e tal, e foi um litígio de 10 anos. Foi uma separação bem complexa. Eu tinha 3. E, enfim, vivi todo esse desafio familiar, né? Que eu acho que bastante gente tem questões familiares, né? No fim, quando a gente vai estudar psicologia, que é um assunto que eu sou apaixonado também, quase todos os nossos traumas vêm de lá, né? Até os 7 anos. Uhum. Então, foi um evento bem marcante na minha vida. Bom, depois que eles se acertaram, a partilha lá e tal, eu fui morar nos Estados Unidos com a minha mãe. Morei em Miami, 3 anos. E aconteceu um evento bem complicado. Meu pai acabou falindo, meu pai quebrou. Uhum. Né? Foi uma situação bem complexa, né? E isso foi muito marcante para mim, porque eu estudei em bons colégios, estudei em colégios particulares, e a minha galera, minha turma, meus amigos, tinha uma situação bem tranquila, assim, né? E a minha não. Então aquilo para mim já foi um contraste grande que mexeu muito comigo. E então o que eu fiz? Lá pelos 14 anos, eu tomei uma decisão que era, cara, eu vou vencer. Uhum. E eu vou pagar o preço. Qual é o preço? Quero saber qual é o preço. E eu vi, cara, é eu comigo. Né? A situação dos meus pais seguia bem complexa e tal. Então, eu sabia que eu tinha que assumir as rédeas da minha vida. E o meu pai sempre me estimulou muito a ler. Uhum. Desde pequeno. Me dava revistas, me dava livros, ele foi meio que empurrando isso. Uhum. E eu fui gostando. E aí, eu me lembro, lá pelos 14 anos, me deu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. E que é um livro bem clássico aí, acho que foi um dos primeiros que eu li. E começou a abrir minha mente. E aí teve uma passagem curiosa, né, que eu tive essas situações
de vida e familiares bem complicadas, assim. E eu não fiz terapia, o que eu acho que foi um erro, né? Hoje, recomendo para todo mundo fazer terapia, que eu acho uma coisa muito interessante. Né? Esses dias eu vi que a terapia é uma aula particular sobre tu mesmo, né? Eu acho bacana. A gente estuda tanta coisa e não vai estudar assim, né? Então, o autoconhecimento eu acho que é uma coisa muito importante. Muito. Mas aí, a minha terapia foi ler biografias. Né? Eu comecei a ler muitas biografias de grandes pessoas, grandes caras. E o que eu percebi na biografia? O cara chegou lá embaixo, muito pior, uma situação muito pior do que eu me encontrava, e depois conseguiu chegar lá em cima, né? Então, histórias de superação muito relevantes, né? E aí, então eu comecei a trabalhar aos 14 anos, eu fui boy, nem existe mais isso, né? O office boy. Sim. Eu fui isso, e aí aos 16 eu fui trabalhar nos Estados Unidos com meu tio, trabalhei lá na empresa dele, acabei viajando nos Estados Unidos inteiro a trabalho. E era uma empresa de o meu tio imobiliária? tinha não era imobiliária. Ele vendia produtos para concessionárias de carros de luxo, assim. Artigos de couro, chaveiro, pastas e tal. Hoje, iPhone case e tal. E foi uma experiência muito rica, porque o meu tio é um dos maiores vendedores que eu conheço. E um grande networker. Meu tio era amigo do Ayrton Senna, pra ter uma ideia. Caraca. Nossa. Morou em São Paulo, conhecia todo mundo, um cara sensacional. Então eu aprendi muito com ele. E quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu conheci a figura do corretor de imóveis americano. Quando eu voltei para o Brasil, meu pai me incentivou a ser corretor de imóveis aos 18 anos. E eu entrei para Goldstein, Cirela, que era a maior consultora do estado. E eu comecei lá, aos 18 anos. E aí eu conheci a figura do corretor de imóveis brasileiro. E eu percebi um grande gap entre um e outro, uma grande diferença, né? Eu percebi o corretor americano mais profissional, usando sua imagem, construindo sua imagem, fazendo network, mais proativo. E eu percebi o corretor brasileiro mais amador, que era um cara que muitas vezes não tinha dado certo em outra profissão, que era um cara que não tinha estudado, que seguia não estudando, não se qualificando, não investindo em networking. Né? Por exemplo, tema networking para corretor de imóveis naquela época nem se falava. Sim. Né? Hoje falam um pouco, muito pouco. Né? Vários ainda têm medo, desconhecem, não sabem como fazer. E aí eu comecei no call center, né? No call center. E no call center é o seguinte, eu ligava o dia inteiro, todo educado, todo ensaiado, todo preparado. E os caras me diziam 3 coisas. Não me liga mais, me tira dessa lista e vai tomar naquilo, cara. Era só isso. O dia inteiro eu dizia, cara, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui não pode ser por aqui, não pode ser esse caminho, né? E aí foi curioso porque até então eu tinha um viés meio vitimista, assim. Que era, eu me questionava, cara, por que a minha vida foi caindo assim desse jeito, né? Por causa dessas questões familiares e da empresa do meu pai e tal, da falência, né? Então eu me sentia um pouco azarado, sabe? Era como eu me enxergava. E aí eu assisti O Segredo, o filme. Quando eu assisti O Segredo, eu pensei, cara, isso é bobagem. Pensa e acredita que vai dar, cara. Porque eu vinha naquela situação, né, caindo. Depois eu pensei, cara, pior do que tá, a minha situação não fica. Eu vou experimentar esse negócio. Vai que dá certo. Vai que dá certo. E aí, O Segredo me ensinou algumas coisas bem importantes, né? Que são, primeira coisa, positivismo. Adeus, negativismo. Né? Segunda coisa é ter uma meta clara, bem definida e grande. Mira na lua, se tu errar, tu fica nas estrelas. E isso é uma coisa que eu percebo até hoje, né? Eu pergunto pra todo mundo que trabalha comigo, cara, qual é teu sonho? 95% não sabe, não tem. Sabe. O cara vive o dia pra amanhã, né? O cara nem... No fim, muita gente vive aquele negócio de, eu quero ganhar dinheiro pra pagar as contas. Que é sobrevivência, né? Que eu acho que é um péssimo modo de viver, né? E de enxergar a vida. E aí, então, meta clara, grande, bem definida e visualizar essa meta diariamente. Né? Então, aqui vocês podem ver, eu tenho
Uma das minhas metas grandes, que é uma casa de campo que eu quero fazer. Já tenho o terreno e tal. Esse ano acho que eu começo. Pô, que bacana. Parabéns, né? Obrigado. Parabéns, Tamo parabéns. correndo atrás. E quero fazer uma biblioteca grande, né? Que eu gosto. Então. E casa no campo tem umas histórias bem interessantes sobre, né? Tem alguns autores que falam que os grandes da história tinham uma casa de campo, né? Que é onde eles conseguiam criar, né? Pensar, refletir, né? Jung, por exemplo, né? Era aluno do Freud. Queria criar suas teses, ele precisava se afastar um pouco daquilo ali. Tinha casa no campo, Lincoln, enfim, um monte de caras. E aquele papo que a gente estava falando aqui antes, né? Da conexão com a natureza, né? Sim. Então, quando a gente está na natureza, a natureza nos diz, eu sou grande, tu faz parte de mim, logo o teu problema é pequeno. Né? Por isso que muitas vezes a gente tem insights na natureza, né? Sim. Com certeza. Então, fecha parênteses, voltamos lá pro segredo, né? Então, então, eu fiz esse negócio e escrevi um número que, pra mim, quando eu terminei de escrever, eu dei risada. Disse, não, cara, isso aqui é impossível, porque versus os resultados que eu tô fazendo, não sei se não rola. Sim. Depois eu disse, cara, só um pouquinho. Vamos testar isso aqui direito. Nós temos que acreditar nisso aqui. Cara, E aí botei um papel assim do lado da minha cama, assim, no meu quarto, e comecei a correr atrás, né? E foi muito interessante, olhando para trás, porque como eu acreditei naquela estratégia, o meu nível de motivação e de empenho aumentou, dobrou. claro. E aí, então, eu trabalhei muito mais, com muito mais afinco e o meu nível de energia, entusiasmo, motivação, minha frequência também estava muito mais alta. E aí, energia, frequência, você sabe, né? A gente acaba se conectando com as coisas Então. Que tem a mesma energia. que tem a mesma energia, a mesma frequência. Isso aí. Pá. Né? Então, se pegar a escala das emoções, acho que é do Hawkins, né? Então, iluminação, que é uma coisa que a gente estava falando, 700 Hz, né? A Terra vibra lá a 230 Hz e a maior parte das pessoas estão abaixo da frequência da Terra, né? Sim. Então, medo, vergonha, Crença. angústia, tá tudo lá 30, 40, 50 Hz, né? Então, e eu lendo sobre vendas, eu aprendi que vendas tem muito a ver com entusiasmo, né? Porra, E 100%, né? 100%. E entusiasmo quer dizer Deus em si, né? Então, eu adoro essa palavra, acho muito legal. E muita gente diz, o Lucas é um cara muito entusiasmado. Mas daí é curioso, porque a gente não consegue ficar 100% do tempo assim, né? Sim. Mas eu aprendi a me colocar nesse estágio, nesse estado emocional, mental, quando eu preciso, né? Até fui numa palestra do Lobo de Wall Street, em São Paulo, uma vez, e ele falava disso, né? Peak state, né? Que o Tony Robbins também fala disso. Né? Então, tu aprender a te colocar nesse estado rico de recursos quando é necessário, né? Sim. Voltando. Bom, lutei muito aquele mês e superei aquela meta. Sério? Um número que parecia Que impossível. tu achava que nem era capaz. Eu posso falar os números até. Eu tava 3 meses no call center, eu tinha feito, sei lá, R$1.500 de remuneração, tá? Então, vamos pensar em R$500 por mês. Né? Eu botei uma meta de... Eu queria ganhar 10 mil no mês. E eu disse, não, isso aqui é impossível. Mas, cara, vamos lá, vamos testar. Não acredito. Naquele mês, caiu um monte de negócio Na call center, tu tava ainda? no call center. Caraca. Caiu um monte de negócio, eu levantei outros negócios, o mês fechou com 13 mil de resultado. Daí eu disse, nossa, o negócio funciona. Eu pensei, bom, se eu já trabalhava bastante desde os 14, agora eu vou trabalhar o triplo. Visto que o negócio funciona. É poderoso. E eu percebi, cara, eu posso mudar de vida. Sim. E pode ser até rápido. Bom, daí virei um tarado do negócio, né? Eu comecei a estudar muito sobre vendas, né? Eu li muito... No Brasil nem tinha muito livro sobre corretor de imóveis, né? Eu comecei a ler muitos livros dos corretores americanos, né? Enfim, como eu aprendi inglês, foi uma vantagem competitiva, né? Então fica a dica. E acabei lendo o livro dos corretores americanos. E acabou... E que até que tu passou a ler aqueles que tu via como referência, né? Claro. Que se portavam da forma como tu queria te portar aqui, né? Que é o conceito da modelagem, né? Exatamente. Então, modelar uma pessoa de sucesso e tal. E teve uma passagem interessante que eu perguntava pros... Como eu falei, eu era muito curioso, tinha muita fome de conhecimento, né? Então, eu cheguei lá na consultora e peguei os campeões de venda e disse, cara, pô, vocês são campeões, cara, que legal, tal, parabéns. Cara, o que vocês fazem, meu? Me explica. Eles, não, tem que trabalhar, guri, tem que trabalhar. Ou seja, eles não queriam compartilhar, ou talvez até não tivesse a didática para ensinar, né? Muitas vezes o cara sabe fazer e não sabe ensinar.
Sim. É. Bem comum. Né? E eu disse, cara, velho. Daí eu comecei a ler muitos livros sobre vendas, livros dos corretores americanos e tal. E rapidamente comecei a pegar os conceitos dos livros e aplicar. Né? E aí esses dias eu recebi um feedback interessante de um cara incrível que trabalha comigo, o Yuri. E ele disse, cara, tu é um cara que tu lê bastante, mas tu aplica. Uhum. Né? Então acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Tipo, às vezes quando a gente lê muito, a gente acaba ficando um obeso mental, né? Total. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Eu já fui esse cara em alguns momentos também. Tu vira meio palestrante de churrasco, né? Tudo tu sabe, tudo tu leu, tu tem 1000 teorias pra citar. Tá, mas o que tu tá fazendo, né? O que tu tá tirando de resultado disso aí, né? Sim. Então hoje eu termino um livro e eu olho pra ele e penso, cara, o que eu fiz com esse livro? O que eu apliquei, né? Enfim, Bom, e aí fiquei 20 meses lá na consultora e vendi 55 apartamentos. Foi insano. Tinha 18 para 20 anos, Imagina. né? Então foi um resultado incrível, assim. Mas, cara, teve um filme que eu usei muito na minha história, que é A Procura da Felicidade, do Will Smith. Ah, esse filme é espetacular. Eu amo esse filme, eu choro todas as vezes que eu assisto ele, né? Já vi umas 100 vezes. Eu já vi esse filme umas 5 vezes também. Eu quero que ela assista, ela não viu. Tu nunca viu? Não. Não, tu vai assistir hoje. É hoje. Boa. Hoje a gente vai Hoje. assistir hoje de novo. E tu vai mandar uma mensagem depois. Boa. É a história do Will Smith, né? Que ele é o ator e tal. E é uma história verídica do Chris Gardner, que ele mora lá nos Estados Unidos. Então ele compra os aparelhos lá que ele investe uma grana, não consegue vender. Aí a mulher deixa dele, ele com filho. Ele é despejado, ele dorme em albergue. Aquela história braba, assim, né? Uhum. E ele precisa mudar de vida, então ele vira corretor de ações, de valores, né? Só que ele precisa fazer 6 meses de estágio, estudando, Sem ganhar nada. sem ganhar nada. Nossa. E pra chegar no albergue, ele tem Aham. que chegar pelas 5 da tarde, tem uma fila e tal, senão não entra. Ai, Então ele tem menos tempo de trabalho sim. que os outros colegas. Então o que ele fez? Ele não, quando ele desligava o telefone, ele não botava no gancho. Ele só dava pra resetar e já descava o outro. E ele nem tomava água para não precisar ir no banheiro. Então, com esses pequenos minutos, segundos, ao longo do dia ele ganhava vantagem, né? Sim. Sim. Então, eu meio que incorporei isso, tipo, os caras, vejo até hoje, tá? Os corretores muito no cafezinho, muito, futebol, festa, isso aqui. Quando alguém vinha falar comigo que eu via que não era negócio, eu dava as costas, eu saía correndo. Uhum. Eu sumia. E teve um corretor muito antigo, que eu li um livro dele, corretor brasileiro até. Eduardo Coelho, lá de São Paulo. Conheci esse cara, fui numa palestra dele, fui na casa dele em São Paulo também. E ele falou um negócio que eu achei muito legal no livro. Ele disse assim, ou eu estava com o cliente, ou eu estava estudando o negócio. E essa frase eu levei 100% a sério. Né? Então, quando a gente é corretor de imóveis, muitas vezes a gente faz um plantão, que Sim. é meio que tu esperar. Né? Antigamente era um plantão físico, tu tá num stand de vendas, tu fica ali esperando. Hoje ainda tem o físico, mas bem menos, mas tem mais o tipo, na empresa tu tá esperando um lead entrar, né? Sim. Uhum. E até hoje os corretores ficam muito esperando o lead, né? E eu não conseguia ficar parado esperando, né? Lembro que a galera jogava paciência, lia 0 hora, Aham. Tá louco. Nada construtivo. fumava. E eu disse, cara, meu Deus, eu não posso ficar nessa. Então, eu comecei a usar o meu tempo com muita intensidade. Ou eu estava falando com o cliente, ou eu estava lendo sobre o negócio. Então, bota aí 15 anos fazendo isso, né? Que é o tempo que eu tô hoje. Bastante coisa evoluiu, né? Bastante coisa Nossa. aconteceu. Porra, com certeza. Né? Então, eu não perdia um segundo. E, enfim, aí eu li um livro que sempre li muita biografia, como eu estava falando. Li um livro fantástico chamado Você Tem 3 Minutos, que é de um cara chamado Ricardo Bellino. E esse cara, ele com 23 anos, resolveu trazer para o Brasil a maior agência de modelos do mundo, a Elite. E aí o pessoal riu dele, ele era estudante de economia, não falava inglês, não tinha dinheiro. Mas ele foi a Nova York 6 vezes a tentar falar com o dono, a secretária ficou com pena dele, conseguiu marcar uma reunião e ele convenceu o cara a abrir a Elite no Brasil e que ele tocaria a operação aqui. E aí ele lançou Gisele Bündchen, Alessandro Ambrosio, Não. explodiu. A história é bem louca. Vale a pena pesquisar o Ricardo Bellino aí no YouTube, tem bastante palestra, bastante conteúdo dele, vários livros. Cara sensacional. E, bom,
como eu tava lá no call center, eu estudei muito persuasão, né? Gatilhos mentais. Um assunto que eu me apaixonei. E Copywriter do Mundos Reais. E, cara, eu ficava muito intrigado, assim, né? E, tipo, toda noite eu ficava pensando, olhando pro teto, pensando, cara, eu ligo pros caras o dia inteiro, os caras estão trabalhando ocupado, o que vai fazer esse cara querer me ouvir? O que eu tenho que falar, né? O que eu tenho que ser pra esse cara parar tudo que ele tá fazendo e dizer, beleza, Lucas, vem aqui. E, cara, no começo não consegui. E aí comecei a estudar bastante persuasão, armas de persuasão, Robert Cialdini e tal. E aí comecei a encontrar os caminhos, né? Então, as coisas começaram a fluir. E tem um gatilho mental que chama compromisso e coerência, né? E quando eu li a história do Ricardo, eu pensei, cara, ele tava com 23, não tinha dinheiro, não falava inglês, conseguiu fazer tudo isso acontecer e agora tá nos incentivando. Eu pensei, cara, quando eu li o livro eu tava com 19, já falava inglês, já tinha vendido 45 apartamentos, já tava com uns trocos. Cara, esse cara é obrigado a me receber, eu pensei. Se ele me negar, ele tá negando a história dele. Eu sou ele lá atrás. Claro. Então essa foi a minha lógica, né? E aí eu lembro que eu comprei um terno, bala, e fui pra São Paulo, bem louco. E mandei um e-mail pra ele lá. 6 e pouco da manhã eu mandei um e-mail com esses gatilhos mentais e tal, com essa lógica. Até porque no call center, quando não me diziam aquelas 3 coisas, me diziam uma quarta, que era, me manda um e-mail. Que era a mesma coisa que as outras 3. Sim. Na verdade, era só pra se livrar de mim, né? E eu também ficava muito, cara, o que eu tenho que escrever nesse e-mail e tal? E comecei a ficar bom nisso. Pô, eu escrevi um e-mail pra ele, ele me respondeu 2 horas depois. Cara, Lucas, não moro mais em São Paulo, faz 15 anos. Moro em Miami. Mas estarei em Florianópolis, dia 19 de novembro de 2009, assim, 26 de novembro de 2009. E topo te receber e tal, vai ser um prazer. Beleza. Voltei para Porto Alegre no outro dia. E aí comecei a preparar umas ideias de negócio, que eu pensei, cara, eu preciso trazer esse cara para perto de mim, eu preciso estar perto desse cara, né? Isso foi uma coisa que no network eu aprendi, né? Cara, esteja perto dos grandes, né? Com certeza. Esteja perto de quem tá fazendo. Pra se tornar um, né? Alguma coisa boa deve acontecer ali, né? Nossa. Eu pensei, cara, como é que eu fico perto desse cara? Daí um empreendedor serial como ele, eu levei umas ideias de negócio que eu tinha. Levei 3 ideias. E aí, peguei um bus e fui pra Floripa, né? E aí, que filme que passa no bus? Procura da Procura da felicidade. felicidade. É esse mesmo. Eu disse, cara, não pode ser. É um sinal. É um sinal. É um sinal. Bom, cheguei lá, conversamos, tal, tomamos um café da manhã no outro dia, assim. E, enfim, aí eu mostrei minhas ideias lá, ele disse, Lucas, eu acho que desses 3, esse aqui é mais racional e tal. E, cara, vai com tudo. E ele me deu uma injeção de motivação muito grande, assim, é um cara que ele motiva bastante, né? Vale bastante a pena ver os conteúdos dele. Eu voltei para Porto Alegre louco. Aí peguei o Juliano Toso, que era o meu melhor amigo lá na consultora, e disse, cara, é o seguinte, ó, eu tô saindo, eu vou ser sócio do Donald Trump. O Belino trouxe o Trump pro Brasil também. Se tu quiser, tu vem comigo, senão, tchau. Super determinado, assim, no auge dos meus 20 anos. E aí foi muito engraçado, porque o Juliano trouxe a mãe dele da Itália, ela morava na Itália, ela veio aí e ela almoçou. Ela, o Juliano e eu, pra me conhecer, assim, quase como se fosse conhecer a noiva, né? Sim, Que melhor não amigo. não sim, deixa de conhecer. ser, né? A sociedade é um casamento, né? Claro. E aí, a mãe dele, bem italiana, assim, né? Ela meio sem filtro, né? Sem papos, ela olhou pra mim e disse assim, mas vem cá, que idade tu tem? E eu disse, 20. Ela olhou pro Juliano, Juliano, mas, cara, o que vocês estão pensando, velho? Vamos abrir negócio. Tipo assim, tanto eu quanto ele, a gente tava muito bem lá. A gente era campeão de vendas e tal. Sim. E ele também teve uma história parecida comigo, a família foi forte, depois teve dificuldades e tal, aí morou no exterior também. Então a gente estava bem, né? Em teoria não precisava mexer, a gente estava muito bem, Sim. né? Tava numa posição bem confortável. Mas Tu queria mais. o empreendedorismo tem isso, é um negócio de dentro, assim, né? Um chamamento, total. é uma provocação, Total. é uma inquietude. É uma insatisfação também com o seu redor, né? A sua realidade. E, por exemplo, eu via um modelo que, para um cara ser jovem e ter bastante sucesso, tinha que ser um modelo meritocrático. Sim. E lá na empresa que eu estava, eu pedi para trocar de equipe na época,
E no fim não deixaram e tal. E aí... E o cara falou um negócio que eu achei bem estranho, assim. Ele disse, cara, abdiquei da minha faculdade. Eu fazia URGS, né? Federal aqui. E não gostei do curso. Achei muito teórico, pouco prático, assim. Muito longe dos business, né? Uhum. E tava bombando muito, então larguei a facul. Abdiquei da minha vida social. Entreguei esse resultado e tô te pedindo um copo d'água aqui, que eu achava que era uma coisa simples, né? E tu tá me negando e tal. Tu acha isso justo? Eu perguntei pra ele, né? Uhum. E era um cara que todo mundo tinha medo e tal. Mas eu, enfim, botei na mesa assim. Ele disse, cara, tu quer justiça, não é aqui. Eu, opa, isso não é meritocracia, então. Uhum. Né? Era um modelo mais de senioridade, né? Que é aquelas Sim. pessoas que têm muito tempo de casa pra daí subir e tal. Uhum. Eu disse, acho que aqui não é meu caminho. E aí eu disse, cara, então vou empreender. E aí o Juliano topou, a gente saiu desse almoço, né? E no fim eu me dei conta que é bom ter pessoas desacreditando. Claro que é bom ter algumas incentivando e acreditando, mas é bom ter umas desacreditando. Desafiozinho. Porque eu disse, Juliano, deixa, fica frio que nós vamos mostrar pra ela. Faz parte. Ele disse, não, tô contigo, bora. Isso, imagino que os livros devem ter te ajudado, né? Muito. Porque os caras, Nossa. quantos eles falam que eles enfrentaram dificuldade que ninguém acreditava neles. Cara, Google levou mais de 100 não. Starbucks levou mais de 300 não. Todas biografias. É. Cara, Todos. não, é loucura. Só que os caras aguentaram. Os caras persistiram. Uhum. A maioria desiste na Não, segunda, não. terceira, quarta, quinta. É que, querendo ou isso não, que é complexo. difere Tu sofre de tudo que é lado, ataques, né? E tem uma frase que eu gosto muito sobre isso que diz assim, o vencedor é um perdedor que não desistiu. Total. Né? Então, enfim. Aí abrimos a empresa, isso é 2010. E aí o Belino me disse, cara, tu tem que vender Miami. Miami na época tava de graça, era crise imobiliária nos Estados Unidos. Uhum. O Brasil tava ficando caro, tava bem forte aqui o mercado imobiliário e tal, lá por 2010. E aí eu pensei, cara, mais uma imobiliária não dá. Já tem tantas, negócio tão desprestigiado, tem que ser um negócio diferente. E aí eu comecei a pesquisar referência, é uma coisa que eu faço bastante. Olhei São Paulo, olhei Estados Unidos, olhei Europa e tal. E achei um conceito dos bancos. Todos os bancos têm um segmento que eles atendem os clientes de alta renda, dando um assessoramento mais completo, chama Private. Né? E aí eu disse, cara, é isso. Não era uma agência, era um escritório, um negócio mais discreto, às vezes atende figuras públicas, né? E eu disse, cara, é isso aí, só que no mercado imobiliário. E naquele momento de mercado, estava acontecendo um negócio interessante, que as imobiliárias que eram de alto padrão, em Porto Alegre, elas tinham sido vendidas para grandes imobiliárias brasileiras que tinham aberto capital na bolsa. Uhum. Por essa loucura de capital, estavam com muito dinheiro, eles precisavam expandir, crescia muito. Essas imobiliárias de alto padrão viraram imobiliárias de varejo. Tinham, sei lá, 30, 40 corretores, foram para 500. Sim. Né? Então, cresceram muito rápido em pouco tempo. E aí eu percebi que tinha uma oportunidade de ser uma imobiliária de alto padrão, uma imobiliária mais boutique e tal. Sim. Menos quantidade, mais qualidade. Eu disse, cara, é isso aí. Bom, conceito lindo, né? Mas estamos começando, não tão capitalizados assim, sem entender nada de gestão, né? Com muita vontade, pegamos uma salinha de 20 metros, eu e o Juliano, e começamos e tal. E, enfim, essa linha é bem fraquinha, bem simplesinha, assim, né? Então, a gente tinha esse posicionamento de alto padrão, né? Era Private, Porto Alegre, Miami e tal, essa bandeira que atraía os clientes para saber disso, mas escritóriozinho bem fraquinho e tal. Uhum. E até foi engraçado, né? Que eu convidei meus ex-colegas de trabalho para vir conhecer a minha empresa e tal. E aí eles estavam acostumados com um stand de vendas super top e tal, pé direito duplo. Uhum. E aí não vinham, né? E eu falava pro Juliano, nós temos uma história bacana, tá fazendo uma história legal. Aí a gente foi bem aquele período, assim, eu e o Juliano a gente ficou muito bom em driblar obstáculos, assim. Então acho que a gente tem uma certa astúcia, assim, né? Sempre sendo correto, sempre trabalhando, pensando bem, né, para todo mundo, mas, cara, quando tem pouco recurso, tu tem que fazer mágica, né? Sim. Tem que, não tem fazer jeito. mágica, quase fazer milagre, né? E assim a gente foi empurrando paredes, como diz uma amiga minha, né? Fazendo as coisas acontecerem. E eu precisava vender, treinar a equipe, pagar as contas, né? Então, cara, o começo de todo negócio é uma loucura, né?
Chegava a ficar até meia-noite no escritório, assim. Era uma doideira. Mas, enfim, sonho grande, né? Quando tem um porquê forte, tu aguenta qualquer como, né? É. Sim. E aí foi indo, né? Depois, 9 meses depois, a gente fez um escritório super legal. Aí chamei meus ex-colegas de novo pra vir trabalhar comigo. E eles olharam, bonito escritório, tal. Tá, mas o que vocês fazem de mídia? Mídia? Não, mídia é relacionamento e tal. Chamar as pessoas no Facebook, na época era o Face, né? Eles, tá. Na época, as grandes empresas imobiliárias elas faziam páginas na 0 Hora. Custava uma fortuna. Faça, imagina. Era caríssimo e tal. E os corretores queriam coisa desse tipo, assim. Nós, assim, zero mídia. Sim. Só no talento, né? Então, bom, que tu viu que o jeito que a gente se conheceu é muito do que eu e o Juliano fazíamos, Não, né? eu cheguei a comentar com a minha sogra. Falei assim, conheci o meu vizinho, não sei o que, no elevador. A gente conversou isso, conversou aquilo, conversou não sei o que. Ela, assim, né? O que ele faz? Eu falei, não, ele é corretor de imóveis. Ele é dono de uma imobiliária. Aí ela, tá aí, né? E ainda juntou contigo, vocês vão longe. E foi bem assim, né? Não, sim, o marido falou assim, eu vi que vocês tinham se encontrado no corredor. E o marido, não, porque a gente marcou podcast com isso, já marcou disso, e deu, tá, mano, mas quanto tempo vocês ficaram juntos? Ele, só desceu o elevador, deu, meu 20 Deus. segundos. 20 segundos no elevador 20 e pá. E eu já tinha falado contigo no elevador também, né? Sim, sim. Não, Então ele eu me vou- reconheceu. Um dia eu tava, não sei aonde que eu tava indo, ele, tu é amiga da Bárbara? E deu, Aham. sim. Dele, ai, não sei o que, já mandou uma mensagem pra ela, mandou uma mensagem pra ele, tudo. Não, o homem é bom no network. É. isso é- Conheceu Mas o é- nosso gato. É, o gato, vocês entrou no meu apartamento, né? Entrou. Ele gosta lá, né? Gosta. E... na verdade, network é um assunto que eu me apaixonei, assim. Meu pai foi um grande networker, meu tio foi outro, então 2 exemplos bem próximos, né? Cada um com os estilos deles, que não era bem o meu estilo. Até porque eu era um cara bem tímido, bem introvertido. Então um monte de gente me vê hoje e não acredita, Que mas loucura. era extremamente tímido e tal. Mas acabei me desenvolvendo, assim, bastante, né? Praticando pra caramba Praticando bastante, né? E eu costumo dizer, né? Acho que essa frase é minha até. Eu acho que timidez é prejuízo. Timidez é igual prejuízo, né? Sim. Em todos os campos, né? Para negócio, para amizade e até na esfera do amor também, né? Quer conhecer alguém, não fala com a pessoa, não aborda, Sim. perde as oportunidades, né? também. Claro. Então, essa frase sempre me norteou, né? Então, claro que eu fui evoluindo e fui sofisticando, né? E tem uma frase que eu gosto muito também sobre network que diz assim, network não é troca de cartão, network é troca de energia. Né? Então, se conecta com as pessoas e procura agregar, né? Com certeza. Mas, eu e o Juliano fizemos 1000 coisas. A gente tinha lavagem de carro, pra ter uma ideia, Nossa. naquela época. Porque hoje, cara, até hoje, eu vejo os corretores reclamando, não entrou lead. Quer dizer que se não entrou lead, tu ficou o dia inteiro sem falar com nenhum cliente. É. É isso mesmo. Tu não foi atrás, né? É isso. Tipo, eu e o Juliano, a gente nunca conseguiu aceitar isso. A gente falava com todo mundo. Todo mundo. Alguém vai virar cliente. Alguém vai virar cliente. Alguém uma hora vai precisar se mudar. Alguém vai precisar se mudar. E vai ser comigo. Né? Então, uma história engraçada, né? A gente tinha lavagem de carro. E aí chegavam uns carrão e tal. E, nossa, um carrinho bem simples, assim. Estacionava 2 quadras pra trás, né? E aí a gente entendia de carro e tal, gostava. E aí chegava nos carros bacanas, assim. Esse é o modelo, sei lá, Mercedes e tal. Daí o cara, sim, é. Legal. Não, eu tô em dúvida entre esse, a BM, Audi e tal, blá, blá, blá. Imagino que tu deve ter olhado isso aí e tal. Daí os caras, sim, pois é, também fiquei nessa dúvida, mas tem por isso. Então a gente sabia falar de carro e tal. Aí, né, o homem gosta de falar de carro. Com certeza. Depois Sim. perguntava, cara, o que tu faz, né? Uhum. E aí depois a gente entrava e tal. No outro dia a gente tava tomando café no escritório da pessoa e os negócios aconteciam, né? Então eu e o Juliano, a gente ficou muito bom nisso aí. Teve uma outra história engraçada também, que a gente foi num evento, a gente ia muito em evento naquela época. E tinha um cara no evento aqui assim tal, e o cara tava com uma caneta Montblanc assim no bolso, mas tava meio pra fora demais, assim. A gente achou estranho e tal, mas eu disse, começamos a se cotovelar assim, disse, cara, vamos Vai. falar com esse cara aí. Aí, o Juliano é bem mais cara de pau que eu, Sim. bem mais despachado, assim. Aprendi muito com ele também, aprendo até hoje. E aí falamos com o cara, né, começou a trocar ideia. Bom, o cara era vendedor de carro, o cara tava fazendo a mesma coisa que nós lá. Caraca. Eu disse, não é esse aí, não é esse aí. Enfim, tem muitas histórias malucas, assim. Mas, aos poucos, a gente foi construindo um negócio. E teve uma passagem curiosa, né? Porque
A ideia do posicionamento da empresa foi legal, todo mundo gostava desse conceito, né? Vamos ser imobiliário de alto padrão, vamos trabalhar de maneira diferenciada e tal. Mas muita gente que veio trabalhar comigo não pagava o preço, né? Qual é o preço? Estudar bastante, né? Atender o cliente com muita seriedade, né? Como tu gostaria de ser atendido. E eu, por exemplo, ensino muito isso, né? Cara, não tenta empurrar nada. Né? Entende quem é o ser humano que está na tua frente, entende qual é a dor que ele está vivendo e mergulha para ajudar. E se tu não tiver o produto, se não for o produto para ele, diga. Né? Cara, não tem o produto para ti. Sim. Né? Perca o negócio, mas ganha a relação. Né? Ganha a relação de longo prazo. Então, isso eu acho que foi uma coisa muito diferente. Assim. A maioria dos corretores estão muito desesperados. Né? Então, olha para ti, ele vê um cifrão, o que eu vou vender para essa pessoa? Foda. Sim. Só que aí tá nítido, né? O cliente percebe, tá na testa, né? Nossa. E aí, ao perceber isso, não confia. Por mais que ele esteja falando uma coisa boa e correta, fica um pé atrás, né? Esse cara tá precisando. Sim. E ganhando a relação, por mais que tu perca nesse primeiro momento, por ter essa sinceridade de não tenho nada pra ti, tu vai ganhar ali na frente. Vê as indicações. Tudo. Mais na frente, ele vai acabar fazendo alguma coisa contigo, né? Sim. Então, é muito uma visão de longo prazo. Total. Né? Mas, na verdade, também é curto prazo. Porque a pessoa vai se sentir tão agradecida. Esse cara me deu a real. Esse cara me falou a verdade. Vou indicar alguém pra ele. Sim. Né? Então, quando tiver num jantar e alguém fala, tô precisando trocar de imóvel, só um pouquinho. Peraí que eu vou te Sim. passar agora o Eu contato. tenho o cara pra ti. Total. Nossa. Né? Muito. E uma vez eu fui comprar roupa, né, no shopping, e eu fui em 2 lojas top, assim, e uma delas, o cara, era 9h30 da noite, assim, era meio tarde, sabe, quase terminando o expediente, e o cara, tudo que eu botava, assim, e eu queria uma opinião de alguém que manja mais do que eu, né, e dizia assim, nossa, ficou perfeito. Nossa, ficou perfeito. Eu tenho as 3 roupas, cara, tudo era nossa, ficou perfeito. Disse, cara, não dá, velho. Desculpa, não tem como. Saí da loja, fui numa outra loja. E o cara dizia assim, não, Lucas, essa aqui não é pra ti. Não. Essa aqui não. E eu me dei conta, então tu falar ou não, tu falar que não é pro cara, aquilo ali te gera um gatilho de confiança. Sim. Nesse cara eu posso confiar. Total. Né? Então, nessa 2010, 2014, na Private, a gente acabou crescendo bastante. Né? Eu tinha muita vontade de crescer e tal, mas eu não tinha nenhum preparo como gestor. Né? Eu era um ótimo corretor. E o que isso causou? Né? A empresa cresceu bastante, mas muito torta. Né? Então, a gente rapidamente tinha 60 pessoas, 3 andares. Uma loucura, eu tinha 23 anos, né? Zero preparado. Então, 70% do resultado da empresa era meu e dos meus sócios, né? Depois a gente teve um outro sócio que chegou, Eduardo Stringuinho, um cara maravilhoso. Tá conosco até hoje. E... Então, na verdade, não era uma empresa, né? Era uma eu-presa, né? Então, era... Com um monte de gente, pendurada. pendurada. Uma confusão, custo, gente que não fechava com o negócio, não combinava. Não tinha o fit cultural da Não empresa. tinha o fit cultural, então não tinha gestão, não tinha indicador, não tinha processo. Cara, não tinha nada de... Né? Eu virei um cara bom, assim, de marketing, de posicionamento. Então, em 1 ano, em 2 anos, a empresa tinha uma revista. A gente fez uma revista. E isso foi um lance também curioso que eu aprendi, né? Então, lá no call center, quando eu ligava para os caras e falava de moradia é a base da pirâmide de Maslow. Né? É uma necessidade básica. Mas eu me dei conta lá no topo da pirâmide que as pessoas desse nível mais alto, elas gostam de reconhecimento. E aí eu passei a trabalhar com reconhecimento, né? Então eu ligava para a pessoa, quem me indicou o teu contato foi o fulano. Eu disse, sim, que legal. Não, vem aí, pode vir aí. Então eles se sentiam prestigiados. Cara, mudou todo o jogo. Eu, olha, tem algo forte por aí. Então eu criei a revista, chama Be Private. Então uma revista que a gente entrevistava grandes cases, né? E é assim que eu chegava nas pessoas. E eu comecei a ver, então, que quando eu convidava para uma entrevista, 100% das pessoas topavam. Sim. Versus 0% das pessoas quando eu ligava no call center oferecendo lançamento, né? 1%. E aí, meu jogo mudou bastante, né? Então, fiz 4 edições. Foi um mega sucesso na época. Quando eu chamei as pessoas para perguntar o que acharam da revista. Não, Lucas, a revista já não tá dando mais. Agora é o online, tá começando a bombar. É caro. Anunciante, esquece.
Tu acha que vai custar a revista com o anunciante? Esquece. E aí, até que tu não vai conseguir. Aí, de novo, né? Alguém desacreditando é um negócio que mexe com a gente, né? Sim. E aí eu criei a revista e eu gosto muito de conteúdo. Como eu leio bastante, eu tenho um repertório grande, assim, né? Sim. Então eu tenho acho que uma boa capacidade de julgar e criticar e avaliar conteúdo. Né? O que vai Ser útil para ser útil, o que vai agregar, né? O que não é só mais um. Bom, aí eu me dei conta que todo mundo conhecia os grandes incorporadores da cidade, mas pouca gente sabia os detalhes da biografia deles, né? E eu sou viciado em biografias, né? Entrevistei os 10 maiores incorporadores da cidade, como que eles começaram, enfim, todos os detalhes da história. E aí foi uma matéria super bacana, assim, repercutiu muito. E aí eu fui a Miami e passei na frente da galeria do Romero Brito, o artista, que é o artista mais licenciado do mundo, né? E aí é uma galeria de vidro lá na Lincoln Road e eu vi ele tá lá, O Romero Brito. o Romero. Aí eu falei pro meu amigo que tava lá, que tava comigo, Gustavo Reas, grande irmão. E eu disse, cara, vamos entrar lá, vamos falar com o Romero. Ele disse, cara, falar o quê? Eu disse, não sei. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então eu sempre tive esse olhar de, cara, quem é a pessoa, quem são as pessoas que eu quero conhecer e, cara, dá um jeito de conhecer. Aí cheguei lá, fiquei meio perto e tal, mas ele tava com um grupo de pessoas, eu fiquei meio acanhado, assim. Ainda tinha um lado tímido grande, assim. Sim. E uma certa cara de pau, né? E aí ele olhou pra mim e disse, hi, how are you? Eu disse, opa, tudo bom? Ele, você é brasileiro? Bom, aí ganhei minha brecha, entrei. Pô, Romero, não sei o quê, muito bacana trabalhar. Cara, nós temos que fazer uma parceria. Ele, como? Eu disse, como? Ele disse, cara, eu já fiz uma parceria com uma consultora de São Paulo, cada cara comprava um apartamento, ganhava um quarto. Cara, isso aí que eu pensei. Já tinha pensado. É isso aí. Aí ficou uma hora comigo, mostrou toda a galeria, assim. Toda a história dele. Ele começou em Recife, no chão, né, na calçada. E aí, enfim, as pessoas começaram a olhar. Aí vendeu quadro pro Schwarzenegger, vendeu quadro pra um monte de gente grande dos Estados Unidos e tal. E explodiu. E aí tem um detalhe muito interessante. Tem muita gente que... não gosta da arte do Romero, o pessoal da arte, né? Só que é o seguinte, o cara é muito vendedor. Ele é muito comercial. Né? Então, essa é uma habilidade que eu admiro muito, assim. E é um papo interessante, né? Tem um monte de gente que diz, eu não sou vendedor, não trabalho com vendas. Todo mundo trabalha com vendas. Todo mundo. Todo mundo. Tá vendendo o tempo 100%. inteiro. Tá definindo uma ideia, tá vendendo. Sim. Né? Tá se vendendo até a forma como tu tiveste, tá te Total. vendendo ali. Tudo, né? Total. Um dos maiores advogados que eu conheço, um grande amigo meu, ele é um exímio vendedor, assim. O cara é extremamente vendedor. Então, o Romero, eu me dei conta disso. Ele investiu 1 hora do tempo dele comigo. Né? E me deu um livro, autografou, tirou foto. Nossa. Tá no Insta aí. E foi muito legal. Imagina se não tivesse ido por timidez. Eu acho que isso trava muita gente. Tipo, Olha, essa crença de que é tímido. Só que tudo é treinável, né? tudo é treinável. Tudo. Tipo assim, isso eu acho que trava muita gente pra muita coisa. Tipo assim, eu sou tímido, não vou conseguir. Sou tímido. Só que assim, tipo, é o teu exemplo. E tu era uma pessoa tímida. Tu sabe que é legal tu tá trazendo isso, né? Porque todos os livros que eu li, eles falam muito disso, né? Confia em ti, acredita, vai atrás, batalha, bate nas portas. Só que psicologicamente a gente trava, né? Sim. Acho que não Não vai é pra mim. Não é pra mim, não. Aham. Então, de tanto eu li... Por que eu li tantas coisas? E li muita coisa repetida, vou te dizer. Sim, mas entra na cabeça, é bom. Só que, cara, aquilo ali diminuía o volume dos meus pensamentos negativos. Claro. Aham. E faço isso até hoje, tá? Porque a gente tem um vício emocional aqui de ficar trazendo as crenças negativas. Total. É cômodo, né? É cômodo. É instintivo, né? Então, eu leio e ouço tanto áudio pra tentar calar essa voz interna aí, né? E isso me ajudou muito, né? Então, ontem eu recebi um áudio maravilhoso de uma aluna minha do Método Private, o curso que a gente tem para corretores hoje, lá de Balneário. E eu palestrei em Itapema sexta agora. E olha que interessante que ela mandou. Ela teve uma palestra comigo e tal, foi super legal. E a gente tinha marcado para depois da palestra, lá no final da tarde, a gente ficar 1 horinha juntos, né? Aham. Ela acabou fazendo uma mentoria comigo de 5 sessões também, e essa seria a 5ª. E aí ela marcou, eu fiz um podcast, eu gravei
um dos maiores corretores do Brasil, que é o Guilherme Pilger. Entrevistei ele lá e depois eu estaria com ela. E ela ficou me esperando na frente, num lugarzinho legal que tinha ali na frente. Bom, olha como a vida é louca. Então, aí eu levei o Pilger junto, saiu do podcast. Eu disse, cara, eu vou conversar com uma aluna minha mentorada, vem comigo. Ele, tá, bora. Sentamos juntos, conversamos, trocamos ideia, tomamos um chopp lá. Bom, ali na mesa, eles decidiram trabalhar juntos. Ela é advogada e corretora, e ele, corretor de altíssimo nível. Ele precisando de advogado. Nossa. Naquele instante, eles decidiram trabalhar no mesmo escritório dele. Bom, ela mandou uma mensagem ontem dizendo que em uma semana eles fizeram 2 vendas juntos. Já. Caraca. E me mandou um áudio dizendo assim, Lucas, você não vai acreditar. Eu tava bem insegura de me encontrar contigo, porque eu pensei, nossa, pô, o tempo desse cara é muito valioso, muito caro, ele tá com um monte de gente na volta dele. Ah, acho que não vou, quem sou eu? Sim. Olha só, quem sou na fila do pão, ela usou a expressão, achei engraçado. E ela é uma pessoa maravilhosa, pessoa energia fantástica, assim. Mas eu disse, apliquei o que tu ensina no curso, de ser cara de pau e tal, e fui. E olha o que tá acontecendo. E eu disse, cara, como assim? Quem sou eu? Tu é uma pessoa maravilhosa. Sorte de quem te conhece. Total. Né? Bom, enfim, então, ela disse que vai gravar um depoimento, tá super feliz lá e tal. E aí voltamos um pouco mais, né, na história aqui, que a gente vai abrindo os parênteses, né? Bom, então, fiz a revista, entrevista do Romero Brito e tal. E aí teve uma outra passagem interessante que nenhum dos incorporadores quis custear, quis anunciar, né? E aí, estudando persuasão e tal, eu disse, cara, mas como assim, né, cara? E aí tem um livro muito interessante, Como Fazer Amigos que Influenciar Pessoas, que eu amo esse livro. E ele fala assim, cara, nunca pede ajuda. E eu tinha pedido ajuda. Eu disse, cara, quero fazer essa revista e tal, preciso do teu apoio. E esse livro sempre diz assim, cara, pensa, vê o que a outra pessoa pode ganhar contigo. E foca nisso. Né? E aí eu disse, beleza. Aí eu me lembro que eu liguei pra Rolex do Brasil e dei uma página pra eles. Liguei pros jatos Gulfstream, dei contracapa pra eles. Liguei pra os iates da Schaeffer, dei 2 páginas pra eles. E aí depois eu ligava pros construtores e dizia, já tá. Rolex, jatos Gulfstream, jato da Schaeffer. Tu vai ficar de fora. Não, vê 2 páginas aí pra mim. E aí que é muito daquela linha da aceitação social, né? Então, as pessoas querem estar onde estão os grandes, né? Enfim, aí custeei toda a revista. Eu fiz várias edições e tal. A revista bombou muito. Né? Ela chegou em São Paulo e um consultor de São Paulo disse, eu quero uma praia de São Paulo. Por causa da revista. Vê como uma porta vai abrindo outra, né? E aí, enfim, daí a gente abriu São Paulo e tal, já faz 3 anos. Mas voltando um pouquinho lá para a empresa, depois desse período de crescer muito torto, 2014 a gente quase quebrou. Né? Foi um período político difícil do Brasil e tal. Era impeachment da Dilma. E a gente quase quebrou. Todo mundo queria ir embora do Brasil, queria ir para os Estados Unidos, Portugal e tal. Esse era o papo, né? E aí, ao quase quebrar, eu me lembro que eu cheguei em casa e chorei. Pensei, cara, tantos anos que eu já botei nisso, tanta energia, tanto dinheiro, tanto tudo. Não posso aceitar que isso aqui vai acabar. E aí, Tony Robbins, que é um cara que eu já li bastante, ele diz o seguinte, cara, ressignifica. Né? E eu disse, cara, essa crise eu vou ressignificar ela, para mim, eu vou usar ela como uma grande oportunidade de me desenvolver. E o filme do Will Smith lá, A Procura da Felicidade, ele também me ensinou um negócio muito importante, né? Que é o protagonismo, que é a autorresponsabilidade. E eu até criei uma ferramenta psicológica para mim que eu pensava, cara, da minha vida eu sou o Will Smith. E as câmeras estão aqui. E estão aqui, né? Hoje estão mesmo. Mas, cara, as câmeras estão em mim o tempo todo. Então, diante dessa diversidade, que vem todo dia, né? Sempre. Como é que eu venço isso aqui? Cara, tem que dar uma solução interessante, uma solução criativa, uma solução genial. É isso que bomba num filme, né? É por isso que as pessoas querem ver A Procura da Felicidade. Reviravolta. Porque porque foi lá embaixo, ele deu um jeito e virou de uma maneira muito interessante. Né? E depois essa história merece ser contada. Né? E cá estamos. Então, olha como é louco. Então, eu sempre penso isso, né? Diante de uma adversidade, eu não posso sentar e sucumbir, né? Chorar, amoecer. Não. Eu gosto muito de dizer que a adversidade vem pra tu criar uma situação totalmente diferente daquela que tu vivia pra melhor.
Todas as adversidades que eu passei pela minha vida, cara, eu sempre me transformei pra melhor. E eu sempre tinha isso muito claro. Não pode ser isso aqui que vai, de fato, me derrubar. Porque a adversidade veio pra isso. E nessa linha, muito bom que tu colocou o livro Antifrágil, né? Não sei quem já leu. Eu não li esse aí ainda. Cara, ele fala o tempo inteiro disso. Então, quem tem a dificuldade, a adversidade, acaba tendo uma vantagem se souber usá-la, né? Aí tem o Alexandre Costa, Cacau Show, que ele falou um negócio que eu achei muito interessante, né? Às vezes a gente olha amigos nossos que têm uma situação financeira de família muito privilegiada e a gente, putz, queria ter uma situação dessa, né? Só que ele falou um negócio interessante. Quem tem essa situação muito segura, confortável, essa pessoa talvez não desenvolva a gana de quem não tem. Aquela vontade, né? Porque, cara, empreender dá muita coisa errada, né? Dá bastante coisa errada. Cria muito o tempo todo. Amadurecimento na pessoa. Então, se tu não tiver uma gana muito forte, uma vontade muito forte, talvez tu não supere os obstáculos, né? Então, o Antifrágil discorre bastante sobre isso e tem um outro livro maravilhoso que é A Vantagem das Adversidades, que é um cara que ficou cego aos 16 anos e escalou 7 picos mundiais. Caralho. Então, dá até vergonha de a gente reclamar da nossa história. Né? Mas, então, voltando, aí eu disse, cara, eu vou, então, me transformar agora, botar como meta ser um dos melhores gestores de imobiliário desse país. Essa é a minha meta. E tinha um... Desculpa te interromper, mas tu acredita que esse problema que tu tava vivendo ali era por causa da gestão de vocês? Não por algum outro motivo? Cara, com o protagonismo, tu tem que trazer pra ti, né? Então, eu tava culpando a Dilma, o governo, o Brasil. Depois eu pensei, cara, não é. Não é por aí. Tem isso, mas sou eu. E o meu problema, meu ponto que eu tô falhando é que eu não sei de gestão. Gerir a galera. Né? Não sei gerir uma empresa. Sim. E aí eu assisti aquele The Prophet. É um reality show. O Sócio. Marcos Lemones. Recomendo, tem no YouTube, History Channel. Que era um cara que chegava nas empresas pegando fogo assim. E ele fazia um diagnóstico, fazia uma proposta para virar sócio. E ele acabava virando sócio e virando a empresa, fazendo um turnaround, né? Uma gestão de turnaround, que é um assunto que eu me apaixonei. E eu pensei, lá atrás, cara, se eu vencer esse momento aqui, o que mais será que eu posso fazer depois? Né? Então, me coloquei um desafio muito grande, com um prêmio grande, né? Que, na verdade, o prêmio era essa confiança. Se eu vencer esse desafio, minha confiança vai aumentar muito. Claro. Então, eu acho que eu depois posso fazer coisas maiores ainda. Bom, e aí, cara, listei muitos assuntos que eu entendia que um gestor precisava conhecer. E aí, separei esses assuntos aqui, o gestor precisa entender. E esses assuntos aqui, o gestor precisa dar aula, dominar. Ironia do destino, hoje eu sou professor numa escola de negócio, hoje eu tenho dado muita palestra, né? Hoje eu dou aula sobre alguns assuntos que são aqueles assuntos que eu escolhi lá atrás, né? E alguns eu entendo, discuto e tal. Então, o empreendedor, o gestor, ele tem que entender desses diversos assuntos aí. E aí, cara, comecei a estudar muito, né? Gestão. Então, lendo livros, fazendo cursos. Rio Grande do Sul, São Paulo, Estados Unidos, fui à França, fui à Itália, visitei muitas empresas lá, fui com um grupo de empresários. Tudo que era oportunidade de aprendizado, eu me metia. Tem que ser. E até acho engraçado, às vezes as pessoas me dizem, não tem dinheiro para fazer o curso, não tem tempo. Cara, eu tava bem ferrado naquela época. Eu não sei como eu fazia, mas eu dava um jeito. Não, e aí tu vê o cara mesmo que fala, esse é o cara que sexta-feira pede iFood, que não sei mais o quê. Então, assim, não é... Eu sempre gosto de dizer, e lá na empresa eu faço isso e os guris ficam loucos comigo. Eles falam, não tenho tempo de não sei o quê. Cara, não é isso. Não é tua prioridade. É diferente. Exatamente. Quando tu aceita isso, cara, tá tudo bem. Tu tá assumindo que tu não é uma prioridade fazer aquilo. E aí tá tudo certo. Tá correndo tá assumindo. Exato. Agora, não tenho tempo é muito cômodo. Cara, foi engraçado, aconteceu um episódio com um cara, ele falou assim, não tenho tempo pra cortar o cabelo. E tipo assim, ele tava mal. E a gente preza muito por isso, tipo, tá todo mundo bem, coisa. Eu falei, cara, não existe isso, não é a tua prioridade. Se tu sair daqui e dizer que isso é uma prioridade, tu vai cortar o cabelo agora de qualquer jeito. Cara, no outro dia ele chegou com o cabelo cortado, alinhadinho aqui, deu, não tinha tempo, né, não sei o quê. Então, assim, é definição de prioridades. Tu definiu a prioridade, que era aprender a se desenvolver, porque lá na frente tu ia colher. Exato.
E aí eu vivi essa jornada. E eu tive uma certa clareza que eu disse assim, cara, eu quero ser um dos melhores gestores imobiliários desse país, essa é a meta. Cara, e eu aprendi, a partir dali, eu tinha uns 25 anos, mais ou menos. Eu disse, cara, agora eu vou com paciência. Agora eu vou com o tempo que precisar levar. Porque antes eu vinha muito ansioso, muito imediatista. Queria ganhar o mundo em 2, 3 anos. Sim. Né? E aquilo ali me fez atropelar muita coisa. Né? Então agora eu disse, cara, agora eu vou com o tempo que precisar. E teve uma outra passagem interessante que, como eu abri a empresa jovem, tinha 21 anos e tal, e como eu tinha, né, essa história de família, de ter quebrado e tal, e eu não conseguia acompanhar meus amigos, eu tinha uma visão de que tinha uma felicidade ali no material. Né? Eu vou comprar o carro tal, apartamento tal, relógio tal. Só que eu consegui conquistar isso muito cedo. E eu vi, cara, ainda eu ficava angustiado, sabe? Nada supria, nada bastava, nada era suficiente. E aí parece que a vida teve que me mostrar essa passagem aí, e eu acabei trilhando um caminho espiritual, assim, de começar a entender que o lance não é bem no material, né? Essa tal felicidade, esse tal objetivo de vida que a gente coloca e persegue, não é bem no material. Até porque eu atendi e atendo gente muito rica, muito próspera financeiramente, com muitas questões mal resolvidas na sua vida, assim, né? Então, eu via isso muito no meu dia a dia. E aí, eu comecei a, então, olhar para o meu lado espiritual e tal. E, para mim, foi muito importante ter a clareza de, cara, eu tenho que trabalhar o meu ser mais do que o meu ter. Né? E aí, conecto com uma frase que eu uso no network, que é, cara, não seja procure ser interessante ao invés de ser interesseiro, né? Com certeza. Então, vocês vão ver que eu tenho muita técnica, muita estratégia para fazer negócio, mas eu uso de uma maneira muito natural, muito genuína e muito do bem. Né? Claro, tu pega caras que sabem usar isso aí e usam pro mal, os caras fazem estragos num país. Né? Cara que é muito bom de persuasão, assim, mas mal intencionado, o cara quebra um país. Né? Faz o que quiser. Sim. É verdade. Na sua propaganda, usa frase ali que entra como uma flecha no cérebro da pessoa e as pessoas, uau! Ficam hipnotizadas. Hipnotizadas. Né? Sem citar nomes. É. Mas, então eu sempre procuro usar muito pro bem, né? Que aí, acho que esse estudo espiritual me ajudou bastante, que é olhar pro outro e ver, cara, como é que eu agrego pra essa pessoa. Né? Então, eu tenho muito esse olhar, né? Então, seja alguém que trabalha comigo, né? Sejam meus clientes. Sim. Então, por exemplo, eu digo lá na empresa, né? Cara, nós temos que ajudar os clientes. Às vezes, até é com um imóvel. Muitas vezes, não. Né? Então, eu estava falando ali da minha jaqueta de utilidades, né? Então, eu vou ver o que a pessoa está vendo. Por exemplo, cheguei agora lá em Itapema. Conheci um cara maravilhoso lá, o Renan, da RG, Negócios Imobiliários. E o Renan tá super bem sucedido, é um cara maravilhoso. A gente se conectou assim instantaneamente. Só que ele tá muito acima do peso. Tipo assim, pilar dele, saúde, Tá horrível. tá bem fragilizado. E eu disse, cara, eu vou te encher o saco até tu cuidar da tua saúde. Eu vou te infernizar. Eu quero que tu me ajude aqui no negócio na empresa e tal. Né? Ajudo. Depois de tu cuidar da tua saúde. Então, eu faço isso com todo mundo. Sim. Né? Eu procuro ver qual é o pilar mais fragilizado da vida da pessoa e procuro agregar. Ou com conteúdo, ou indicando uma pessoa. Por exemplo, já conectei ele com a minha head de marketing, que acabou de fazer um procedimento, que ele botou o balãozinho e tal, perdeu 12 quilos em um mês. Disse, ó, já explica para ele, diz tudo como é, como é que funciona. Manda um áudio para ele. Aí, também conectei com uma nutricionista maravilhosa, que é a Camila Mai. A gente palestrou juntos esses tempos, ela é incrível. Também já tá falando com ele. Nós estamos cercando ele. Sim. Aí esses dias eu tava na academia, ele me mandou foto da academia. Então, mas esse é um exemplo do que eu costumo fazer com todo mundo, assim. Então, essa é a minha meu estilo de fazer networking. Isso é interessante, porque eu até falei isso num podcast anterior com o Gabriel Breyer. Por sinal, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum episódio.
E, cara, quando tu tem isso muito enraizado e de fato como algo genuíno, tu atrai pessoas que também têm essa ideia, essa energia pra ti, né? E também querem te oferecer coisas, também querem te ajudar, também querem te agregar. E aí que tá o grande jogo do networking de fato, como tu tinha dito antes, que não é uma troca de cartões, né? E sim uma troca para as pessoas se agregarem e se ajudarem. Isso. No fim, somos todos um, né? Então, Verdade. espiritualmente falando, né? A gente tá aqui para se ajudar e todo mundo evoluir e tal. Então, claro, o material e o dinheiro é importante. Eu acabei indo para um lado meio monge também, uma época. Então, não, no sentido de, não quero dinheiro e tal. Sim. Também não é legal, né? Porque Não. a gente tá num mundo que é físico, é material. Então, só que tu muda o porquê, né? Por que eu quero esse material? Né? Então, acho que entender que o material pode ser um meio para fazer coisas incríveis, coisas maravilhosas, né? Pelas pessoas que trabalham contigo, clientes, amigos, pessoas necessitadas, né? Tipo, porra, tô muito com esse olhar agora, né? Quem que a gente pode ajudar mais, né? E, meu Deus, todos os países, até o país desenvolvido, o governo não consegue cuidar de toda a população e de todos os problemas que tem, né? Então, o Capitalismo Consciente, um livro maravilhoso, fala muito disso, né? Que ele muda um pouco essa visão de que a empresa nasceu para dar lucro, né? Ele diz, a empresa nasceu, tem que ter um propósito de agregar para o mundo, mas o lucro é um meio, tem que existir. Claro. Né? Então, são duas visões que eu gosto de refletir sobre, né? E como conciliar daí propósito com viabilidade financeira, né? Que às vezes não é tão simples. Com certeza. Mas tem um cara que eu gosto muito, que é o Rony da Reserva, também fala bastante disso. É um monstro. Monstro, né? Fiz vários cursos dele já e tal, li o livro. Sim. Um cara que me inspira bastante. E o que tu falou interessante da questão da empresa, que o fim não é o lucro e do que tu tem que para agregar ao mundo, eu acredito muito na questão se tu agrega para quem já tá dentro de ti, é uma consequência tu agregar para quem tá fora, né? Eu digo isso com os colaboradores. A gente lá dentro tem uma missão muito grande que a gente tem que fazer a vida de cada um ali ser melhor, fazer com que aquela pessoa consiga ser melhor, que a gente consiga ser melhor, que automaticamente o que a gente vende, o que a gente mostra para os outros, a gente vai estar conseguindo agregar. Porque é energia. É energia. Isso é algo assim... Cara, quando a gente mudou isso e entendeu essa parada, a gente cresceu, a gente quadruplicou de um ano pro outro. É muito interessante esse papo, né? Porque hoje eu tenho lido sobre empresas que a força da empresa é a cultura. Né? Então, 100%. muito mais do que o produto e tal. E a cultura é uma construção de rituais, rotinas, hábitos ao longo da história da empresa. Então, a cultura é muito difícil copiar. Né? Tu até pode ver uma coisa que aquela empresa faz, tentar fazer, mas a cultura é algo um pouco intangível, é muito difícil copiar. E ela é uma coisa viva, né? Que as pessoas vivem no dia a dia da empresa, Sim. mesmo que tu não estiver lá. É. Né? E então, nesse viés, eu acho que, por exemplo, hoje na Private, na nossa imobiliária lá, eu tenho fila de espera de gente para entrar. Eu não tenho lugar. Né? Eu tenho um problema de espaço físico. E eu gosto desse problema. Porque acaba gerando esse olhar de, cara, quem está aqui é privilegiado, bora fazer um negócio fantástico juntos. E eu trabalhei muito recrutamento, assim, né? Então, a gente criou na empresa a estratégia de ter as melhores pessoas do mercado. Né? E eu virei um grande recrutador. Né? Me empenhei muito nisso. E muito. E hoje a gente tem a melhor equipe do mercado. Né? Por que eu digo isso? E baseado em quê? Né? A gente tem os maiores resultados por pessoa do mercado imobiliário. Né? Eu tenho uma equipe maravilhosa. Né? E isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Né? E quando a gente estuda sobre recrutamento e ter as melhores pessoas, a gente começa a buscar ter pessoas melhores que nós. Né? Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Tem alguns líderes os chefes, né? Que não querem uma pessoa melhor que si. Isso ferra crescimento. Cara, eu só Não tem como fazer tudo. Eu tô só procurando gente melhor que eu e eu tenho muitas pessoas como essa lá na empresa, então acho que é uma grande conquista nossa. Com certeza. Né? E isso tem me dado muita força para poder fazer mais, né? Porque eu sei que o meu grupo é sensacional. E é isso. Então, acabei aprendendo bastante sobre montar time. Né? E aí, de 2014 até hoje, são 9 anos aí, né? Estudando isso. E aplicando, E né? aplicando, Diariamente. Né?
Isso que é o mais As coisas são fundamental. lentas. As coisas são lentas, né? Só que, aí Jim Collins, Feitas para Vencer, livro maravilhoso, teoria do volante, né? Imagina que a empresa é um disco grande de ferro, assim, e a cada acerto que tu dá é uma volta que tu deu com aquela manivela, assim, que tá pesado, mas a cada acerto ela começa a pegar mais velocidade. E cada erro ela dá um solavanco para trás, assim. Então, quanto mais acerto tu dá, mais força aquilo vai pegando, né? E aí, daqui a pouco, tu precisa fazer menos força e o negócio já tá girando muito mais rápido, né? Então, a gente criou uma estratégia de projetos estruturantes, né? Eu chamei várias consultorias para dentro da empresa. Isso é Então, importante. isso foi uma coisa que me ajudou muito, né? Então, sempre ter humildade intelectual, dizer, cara, eu preciso de ajuda, Sim. né? Eu preciso de aconselhamento. E eu sou muito ligado nisso, né? Então, cara, eu fiz muitas mentorias, tive muitos coaches, eu tive psicólogo, cara, nossa. E todo cara que eu conheço que fez algo relevante, assim, eu me coloco muito na posição de aprendiz. Eu disse, cara, começo a perguntar, né? Sim. Então, não é à toa que o podcast surgiu, eu virei meio que entrevistador, assim, porque eu sou muito curioso. De, cara, como é que tu fez isso? A Como é que tu fez oportunidade que tu tem pra conversar com quem tu quer conversar. Exato. Tu cria as oportunidades também, né? Pra isso. E aí que eu me dei conta, assim, uma coisa muito curiosa, né? Geralmente o cara é muito grande, faz coisas muito incríveis, né? Ele, na sua empresa ou na sua casa, já não é mais tão valorizado, assim, né? Tem aquela frase que diz, intimidade gera descrença. Aí, tá ali, tá, beleza. É verdade, cara. Aí uma pessoa de fora ouve aquilo e fica, nossa, tá, mas como é que tu fez? E aí dá uma coisa boa na pessoa, né? A pessoa gosta de contar a sua história, né? Assim como eu tô Sim. aqui e tal. Tem um sentimento positivo, jornada do herói, né? E aí eu comecei a me dar conta. E, claro, se tu fizer boas perguntas, se tu trouxer um pouco de conteúdo para agregar nessa conversa, né? Eu percebi que os caras começavam a gostar muito disso, Sim. né? E aí, bom, uma reunião de 1 hora virava 3. Sim. Os caras não me deixavam embora. E aí eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade nisso, né? Então, aí quando a gente abriu São Paulo, eu pensei, cara, o que eu vou fazer para chamar atenção em São Paulo, considerando que eu sou uma formiga numa cidade que é um mundo, né? Mas, cara, bom, se eu me acho bom em networking, agora é a hora de provar, né? Então, de novo, se desafiando, né? Eu disse, cara, então vamos listar as pessoas que eu quero conhecer e vamos abordá-las. Bom, listei vários nomes e comecei a abordar no Instagram. E aí, vários não responderam, alguns responderam, né? E aí a gente criou um podcast em que eu entrevisto grandes empreendedores, chama Movimento Private, o lado invisível do sucesso. E entrevistei Caíto Maia, da Chili Beans, foi o primeiro. E aí foi interessante, porque não é só abrir a porta, que já é um passo importante, mas como que tu fica nessa relação, né? Tanto que eu, no final, agradeço o Caíto e tal, cara sensacional. E ele disse, não, eu tô te intimando, tu vai vender minha casa. Aí eu fui lá na casa dele, lá e tal. Enfim, a gente troca áudio, volta e meia, um cara maravilhoso. Depois, Thales Gomes, história incrível. Alfredo Soares, o Fredo virou um grande irmão, um grande amigo. Participei do livro dele, Bora Varejo. Depois, Mário Magalhães, sócio Flávio Augusto, virou um grande amigo. A gente troca muita ideia, aprendo muito com o Mário. Depois, Denner Lippert, da V4, Alexandre Frankel, da Vitacom, da House. Estamos com um projeto aí em breve, anunciaremos. Então, muita coisa passou a acontecer, né? E aí, quando tu abre um degrau na tua vida, que é o Lucas Rocha do podcast, né? Tu começa a trabalhar um negócio chamado construção de imagem, que é uma coisa que eu não entendi antes. Que é percepção, né? Então, hoje, nas redes sociais e tal, se tu souber construir bem a tua imagem, a percepção das pessoas sobre ti vai mudando, vai melhorando, vai aumentando. E aí começaram a me convidar para um monte de coisa, começaram a convidar para dar aula na escola de negócio, que eu gostei muito. Isso começou a trabalhar a minha desenvoltura com o público, Sim. que é uma coisa que eu ainda não tinha. Tipo, eu tinha desenvoltura one-on-one, assim, 1-1, mas não com o público. E o maior medo do ser humano é falar em público, né? E aí eu comecei a trabalhar isso aí. Nossa, as primeiras aulas eu ficava muito tenso. Eu chegava a me preparar 8 horas para dar uma aula. Sério? Lado do conteúdo e o lado emocional. Sim. Nossa, o lado emocional é... É muito importante. Nossa.
E aí, primeira aula, segunda aula, feedbacks incríveis, assim, me surpreendi, né? Achei que seria bom, mas não imaginava que a galera fosse curtir tanto, né? De lá pra cá, dei umas 20 aulas aí. E os feedbacks sempre muito legais, assim, muito incríveis. E, enfim, e aí eu comecei a olhar para isso de um outro modo e tal. E aí que veio a vontade. Então, já que a gente tinha criado um método private lá na empresa, ajudou muito os corretores da empresa. Os nossos corretores são corretores ultra diferenciados no Brasil, Sim. né? A gente tem corretores que chegam a fazer 60, 50, 40 mil reais por mês, né? Sendo que a média de um corretor brasileiro é 4 mil por mês. Sim. Então, Não, e a importância de tu ter treinado eles, né? De ter feito esse treinamento dentro da empresa. Que isso é o que muitos líderes negligenciam, de dar Não. treinamento para os seus método liderados. e muito treinamento, E o tempo todo tá puxando essas conversas de desenvolvimento, né? O tempo todo. Eu chego a ser chato lá na empresa, né? E que eu gosto muito e acho que agrega bastante. E enfim, aí a gente criou uma ilha de prosperidade no mercado, né? Nossos corretores têm uma vida maravilhosa que eu pregava, né? A gente tem que mudar o posicionamento do corretor de imóveis no Brasil, que a imagem, o estigma é negativo. E nós vamos fazer isso como? 4 pilares. Conhecimento, altos resultados, qualidade de vida e reconhecimento. Né? Então, conhecimento já falamos aqui, método. Depois, altos resultados, já citei aqui os resultados que eles têm. Qualidade de vida, estimulo muito viajarem. Vai viajar. Às vezes eu vejo gente lá que trabalha muito. Eu mando embora, sai daqui, vai tirar férias, tira uns dias, relaxa, né? E reconhecimento. A gente trabalha bastante reconhecimento. A gente criou uma categoria de corretores que a gente chama dos Black Belt, os faixa preta, né? Que são corretores super destacados, que vendem acima de X valor. E eles têm algumas vantagens e tal por isso, mas é um reconhecimento bem legal. A gente entrega uma faixa preta, né? Bota neles. Já fizemos Isso é cultura. Isso é cultura, galera. Já fizemos isso com a família, entregando para eles. A gente fez uma convenção bem legal com a temática da escuderia Ferrari, que é um assunto bem interessante. Imagina como o cara se sente recebendo isso da família que a empresa está proporcionando Cara, para ele. foi uma choradeira. Foi surpresa, né? Não, Foi sinistro, surpresa. sinistro. Então veio gente vindo de outro estado, de outro país, para entregar a faixa. Foi louco. Tá no meu Instagram e tá no YouTube também. Enfim, então a gente criou uma empresa que olha muito para quem trabalha lá e olha muito para os clientes. A gente mira muito o encantamento, né? Sim. Todo dia eu recebo mensagem de algum colaborador nosso recebendo um feedback do cliente. Dizendo, nossa, o atendimento de vocês foi incrível, nossa, foi muito diferenciado, nossa, foi fantástico. E aí eu compartilho no grupo e boto encantamento private e tal, hashtag, posto no Instagram e tal. Então, sempre estimulando essa cultura a se manter e manter viva cada vez mais forte, né? Então, pessoal, essa foi a linha. E aí, depois, então, de dar aula, eu acabei transformando, porque eu pensei, cara, não posso ficar só para nós isso, cara. É muito valioso, é muito especial esse conteúdo. Mudou várias vidas já de corretores. Então, cara, alguma coisa aqui dentro me dizia, cara, isso aqui tem que ser mais, tem que ser para mais gente. Eu não posso fazer que nem aqueles corretores faziam lá comigo lá atrás. Tem que trabalhar, não tem que queriam trabalhar. compartilhar. Eu Sim. tenho que compartilhar. Tu vai ganhar mais com isso. Cara, eu não sei, mas eu preciso compartilhar. Alguma coisa me diz que eu tenho que compartilhar, né? Não digo nem financeiramente, mas ganhos de reconhecimento, de trocas E o teu propósito. Exatamente. Foi por isso que eu resolvi fazer. Alguma coisa, um chamamento muito interno, assim, muito forte, me provocar de cara, tem que entregar isso aqui. Tem que entregar isso aqui. Tem que entregar isso aqui pra mais gente. Isso aqui vai mudar a vida de mais gente. Sim. Só que, olha só que doido, né? Eu tinha medo de gravar. Eu não gostava da câmera. Eu, vou parecer meio exibicionista, meio vaidoso, meio arrogante. Isso aí não sou eu, cara. Tudo é treinável. E aí, eu tive a terapia Aham. para me mostrar que eu não era isso. Né? Eu sim queria agregar e que era algo positivo. E, cara, no meu mercado, pouca gente. No Brasil tem poucos cursos para corretora. Sim. No estado tem um que outro. E no Brasil, sei lá, 5. Né? E eu disse, cara, o mercado é carente. Sim. E claro, esses que já estão aí são bons cursos. Né? São caras bem bons. Mas, cara, eu acho que eu tenho o nosso método aqui também, tem coisas especiais a agregar aí, de modo singular, de modo diferente e tal. Bom, aí lancei o curso, gravei, lancei de dezembro pra cá, tá? Faz 3 meses. E tocando nas minhas horas, assim, que dava, né? Sim. Aquelas
Cara, pouco tempo. Porque a minha agenda é bem corrida. E aí, cara, olha que loucura. Hoje a gente tem alunos do Rio Grande do Sul, Brasil, Uruguai, Austrália, Inglaterra. Poder da internet. Poder da internet. Genial. Poder da escala. E, cara, todo dia eu recebo direct desse tamanho. Depoimentos. Nossa, Lucas. Isso é o que mais... É mais que o retorno financeiro, né? Cara, aí que eu tô entendendo agora o tamanho do Ikigai, né? Uhum. Que é tu descobrir o que tu ama fazer, o que tu é bom em fazer, o que agrega valor pro mundo. Sim, Né? Então, como eu tô fazendo isso puramente por propósito, sim. as coisas... Cara, ele traciona de uma forma muito mágica, assim. É. Diferente de um negócio que tu olha muito financeiro, assim. Uhum. Né? É um papo muito louco, assim. Então, eu tenho recebido mensagens incríveis de gente... Bah, Lucas, muito obrigado por estar compartilhando isso. Fantástico esse conteúdo que tu reuniu. Nossa, que a vida te devolva muito mais, não sei o quê. Recebo todo dia isso. Então, Sim. é muito gratificante e... Enfim, estou muito empolgado e em breve teremos novidades aí desse projeto que está crescendo muito rápido e está pedindo mais espaço, está pedindo mais atenção. Então, em breve estaremos Vai dar pra escalar isso aí. comunicando novidades desse projeto aí. Pô, que bacana, velho. Coisa boa. Cara, Não, eu até ia dizer que aquilo que tu estava falando lá atrás, que tu falou do monge, que era muito mais do que o retorno financeiro, eu vejo muito isso na minha história, porque em muitos momentos eu via como se, tipo assim, eu tava mal com alguma coisa, eu falava, não, mas se eu tiver esse retorno financeiro, vai ficar tudo bem na minha vida, vai dar tudo certo. Quando eu conseguir isso, vai ficar tudo certo. E daí eu consegui aquelas coisas e, tipo assim, não era o que preenchia de verdade, sabe? Eu acho que muitas pessoas, elas veem, tipo assim, a realização só no financeiro. E elas têm a ilusão de que aquilo vai resolver a vida delas. Se eu conseguir pagar isso, vai resolver minha vida. Se eu conseguir esse carro, vai resolver minha vida. Só que não vai. Então, eu queria até te perguntar, como é que é o teu dia a dia? Quais são as coisas que tu pratica que te fazem ver esse outro lado da coisa? Sabe que isso que tu estava falando é bem interessante, né? Porque, na verdade, isso que a gente está trazendo aqui são clichês, na verdade. Total. Né? Muitos livros que eu li falam disso. Sim. Só que dizem que os clichês são clichês porque dão resultado. Né? Mas a gente desacredita, muitas Sim. vezes. e até as pessoas fazem comentários pejorativos aí. Sim. Né? Sim. Que clichê, que bobagem. É propósito, tá? Enfim. E aí... mas eu resolvi acreditar e testar e confirmo. Esses clichês aí, esses grandes livros, grandes autores, essas teorias funcionam. Mas minha rotina é a seguinte, eu acordo pelas 6 horas, mais ou menos. E eu sou viciado em aprender, né? Então, todo dia eu preciso aprender algo. Né? Então, até trago algumas frases aqui que eu gosto sobre isso, que diz assim... todo problema que tu enfrentar, alguém já enfrentou, venceu, escreveu um livro. Frase do Will Smith. Segunda frase que eu gosto é do professor Falcone, que é: o resultado que tu ainda não tem é por um conhecimento que tu ainda não tem. Se tu tivesse, tu estaria tendo um resultado. E a terceira frase que eu gosto muito, que é do Michelangelo, que diz o seguinte: se as pessoas vissem o trabalho que me deu chegar na obra-prima, não achariam nada incrível, achariam óbvio. Então, eu sou bem compulsivo ao comprar livros, por exemplo. Compro 2, 3 por semana. Galera ri lá na empresa, sempre chegando a Amazon lá. Claro que eu não consigo ler nessa velocidade, Sim. mas eu gosto de comprar, assim. Dá o tesão pra finalizar, pra começar o outro. Né? Tá chegando e eu tô sempre... Aí eu tenho uma biblioteca bem legal em casa agora. Bem legal. E então eu gosto de pegar um livro, então ali pelas 6 e pouco, pelas 6:30, e das 6:30 às 7, meia hora. Eu leio. Né? Leio com marca-texto, que não é ler, é estudar o livro. Sim. E café. E uma musiquinha de meditação e tal. Então esse é meu ritual da manhã, assim, que eu acho muito poderoso. Eu faço a mesma coisa. Na leitura mesmo. Pô, vamos se unir, nós somos porta com porta ali. Pô, fazer uma leitura em conjunto. Clube do livro ali. Clube do livro. Não, mas assim, essa hora é minha, é muito sozinho, assim. Cara, Sim, eu tenho a mesma coisa. É. Logo quando eu fui morar com a Luísa, ela, tipo assim, ficava me perguntando coisas nesse horário, quando ela acordava, nesse horário junto, eu falava, só agora não. Tipo assim, é só só me Tá deixa querendo aqui. conversar, tá, mas o que tu tá aprendendo aí no livro? Não, agora deixa eu, que é o meu momento. E
solitude, né? Saber ter momentos sozinhos, assim, são muito ricos. E é tu e teus pensamentos e tal. E aí é legal, já começo a despachar alguns WhatsApps, assim, com insights que eu tive no livro. E aí é muito louco, porque tem algumas pessoas que falam um negócio que eu não gosto. O Lucas é gênio. Sempre tem uma solução. Cara, eu não sou nada gênio. Só que eu leio bastante, entendeu? Ao ler bastante, o meu repertório aumenta. Quando eu tenho um repertório grande e eu tô diante de um problema, a minha intuição acende. Cara, e se a gente fizesse como aquele cara que fez assim? E então eu sempre tenho ideias de como fazer as coisas, né? Claro que várias não dão certo e tal, algumas dão, mas é por isso que eu tô sempre lendo. Vide essa frase do Will Smith, né? Todo problema que tu enfrentar, alguém já enfrentou, venceu, escreveu um livro. Cara, isso é muito interessante porque eu falo isso direto lá pra galera da empresa, do motivo de eu ler. Porque o motivo de eu ler é exatamente esse. Cria capacidades cognitivas de ligar pontos que as pessoas não conseguem porque elas não leem e não estão vendo coisas diferentes no dia a dia delas. Exatamente. Cara, isso pra mim é o mais fundamental do que o próprio conteúdo do livro em si. Sim. Porque muitas vezes eu faço pontos com um livro que eu li ano passado com outro que eu tô lendo agora e junto e cria uma solução. Conexões, como é que é? Sinapses, né? Sim, são sinapses. Conexões do cérebro que tu vai, quanto mais tu vai aprendendo, tu vai aprimorando, né? E aí uma inovação, muitas vezes tu pegou isso daqui, isso daquilo ali, pá, e fez, né? E aí tem a tua cara, tem a tua singularidade, né? Mas então é isso, e agora tô casando aí com, depois de ler, tenho ido pra academia, meia horinha também, né? E aí, enfim, já converso com algumas pessoas na academia lá, que alguns são clientes, amigos e tal. Então já faço um pouco de network, que é uma coisa que pra mim é prazeroso fazer. Claro. Né? Eu vejo muita gente dizendo, tem que fazer network, é um negócio chato, uma obrigação, um sacrifício. Cara, eu adoro, pra mim é um esporte. Né? Conhecer gente, conhecer histórias, né? Eu gosto muito. Então, enfim, esse é o meu dia a dia. Daí depois das 9 até as 19, 20, escritório, né? Pauleira. E aí, de noite, eu procuro daí diminuir o ritmo, né? Procuro incenso, difusor, musiquinha de relax, frequência. Aí eu tento baixar, né, a adrenalina, porque o dia é bem intenso, assim. E me preparar daí para outro dia, né? Então, mentalizar as coisas que eu quero. Fico muito digerindo as coisas que eu vivi no dia, né? Pensando, assim. E aí, tendo alguns insights, eu mando algumas mensagens. Então, acho que esse é o meu modo, assim. Acho que é um modo legal, assim. E 15 anos fazendo isso no juro composto, ali na capitalização desses conhecimentos, né? Muita coisa boa vem acontecendo aí. Não, cara, isso com certeza faz diferença na jornada do herói, como tu disse, para ter uma empresa de sucesso, para estar se tornando uma pessoa de sucesso que tem conteúdo para agregar para o outro, que está ensinando, que quer fazer isso. Isso com certeza tem uma parcela fundamental, né? No que é o Lucas hoje. Com certeza. Com certeza, com certeza. Cara, espetacular, Lucas. Muito obrigado. Eu gostaria que tu falasse pra galera como elas te encontram nas redes sociais. Antes eu quero fazer a pergunta do... Perguntas de sempre. Uma pergunta que a gente sempre faz. Um objetivo teu pra esse ano, sem ser empresa, trabalho, um objetivo pessoal teu pra esse ano. Lançar um livro. Sério? Show. Tá bem evoluído já. Opa! Como eu leio muito, né? Então, acho que é uma coisa natural, né? Total. E vi que eu gosto de escrever e tal, então... Vamos nessa aí. Espero receber esse aí. Sim, ali na portinha. Na portinha do lado. Vai ser um dos primeiros, né? Com certeza. Pô, que show, velho. Parabéns. Sucesso na tua jornada. Tá? E deixa o @ pra galera. Fala dos teus cursos também. Por favor. Bom, pessoal, obrigado pelo convite aí. Essa troca de ideias é muito rica, né? É interessante que ao falar a gente vai revivendo as coisas. Sim. Né? E é quase que ver o filme da vida, né? De fora, assim, né? Com certeza. Muito interessante. Então, o meu @ é Lucas Golbert, né? Golbert. Vai estar aqui embaixo, galera. Vai estar aí. E, bom, corretores de imóveis que quiserem trabalhar conosco, me chamem, né? Quem quiser, a gente trabalha com compra, venda e locação de imóveis, né? Porto Alegre e São Paulo. Estamos aí para ajudar, né? A gente tem um propósito muito legal na empresa, que é o mover as pessoas para o seu melhor lugar. Né? Então, a gente acredita que o imóvel tem o poder de
mexer com o estado emocional das pessoas, né? A gente estava falando disso antes. Né? Empoderar as pessoas. E hoje a gente está com o curso Método Private, né? Que ele foi pensado para corretores de imóveis. Mas, na verdade, ele não é um curso só sobre vender imóveis. Na verdade, tudo que a gente falou aqui está no curso lá, bem mais aprofundado, falando dos livros que eu li, que me ajudaram, né? Que mudaram minha história. Então, eu já tenho hoje vários alunos que não são corretores de imóveis. E de diversas áreas, né? Então, como se conectar com o cliente, como abrir portas grandes, como fazer networking, mentalização. Pô, esses dias uma aluna disse, eu aprendi a definir meta lá, sonhos, né? Então, eu comprei um apartamento que eu queria dos sonhos por causa do método Private, né? Então, que bacana. são coisas assim que, no fim, podem agregar para todo mundo. Todo mundo. É o que eu ia dizer, tu criou um método que tu utilizou Sim. para ser corretor de imóveis e para ser um empresário. Exato. Agora, a pessoa pode utilizar esse método para outra coisa. Tipo, hoje muita gente me convida para 1000 coisas que não tem nada a ver com imóveis. Sim. Né? E eu me dei conta que está muito nesse pilar de ser uma pessoa interessante, não uma pessoa interesseira, né? E agregar. Então, tudo que está ali vai agregar para qualquer pessoa, né? Então, convido vocês a fazerem o método Private, depois mandar o feedback, que eu gosto muito de ouvir. E é isso aí. Obrigado. Sucesso para vocês também. Nós agradecemos. Show de bola. Tudo. Luísa, como é que a galera te acompanha nas redes sociais? @Lu_Dornelles com 2 L's e 2 S's. Top. No TikTok e no Instagram, né? No TikTok e no Instagram. E o meu é @Marina_Rossi, o mesmo @ no TikTok e no Instagram, tá bom? É isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tamo junto.